Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, vieram pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos ensina algo que é importante na nossa vida. Como a gente entender catástrofes que acontecem, situações difíceis. No Evangelho nós temos aí 2 catástrofes. Um grupo de galileus que são assassinados por Pilatos e depois pessoas que morreram sob uma torre que desabou. Certamente todos nós já ouvimos quando acontece, por exemplo, uma enchente, uma cidade é inundada, uma região é afetada, enfim, quantas situações. Certamente nós já ouvimos alguém que diz assim: isso aí com certeza é castigo de Deus por causa dos pecados daquela cidade. Foram fazer tal coisa, aí está o resultado. Jesus no Evangelho, ele que lê os corações e por isso lê também os nossos, ele mesmo coloca essa pergunta para as pessoas que vieram trazer a notícia para ele. Naquele tempo já tinha gente que gostava de dar notícia ruim. Só não tirava foto porque não tinha ainda, de tragédias. Mas foram a Jesus dizendo: o senhor soube o que aconteceu? Pilatos mandou matar aqueles galileus. E Jesus fala: vocês devem pensar que eles eram mais pecadores e por isso que morreram. E Jesus fala: eu vos digo, não. E aqueles que morreram soterrados pela torre, vocês também acham, eles eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém. A torre caiu sobre eles por causa dos pecados deles. E Jesus fala: eu vos digo que não. E diz para eles: mas se vocês não se converterem, todos vocês vão morrer, vão perecer. Jesus quer nos ensinar que, e aliás é o que São Paulo fala também na primeira leitura, que Deus não age com os seus filhos, que somos nós, castigando nesse sentido de mandar diretamente uma punição por causa de um pecado que nós cometemos. O que é que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus? Diz assim: o castigo que pesava sobre nós, agora pesou sobre ele. Ele carregou as nossas iniquidades. E a palavra de Deus chega a dizer que Jesus se fez maldição, no sentido de que ele assumiu todos os castigos que nós mereceríamos. E ele os sacrificou na cruz. E por isso ele destruiu toda a condenação que pesava sobre nós. Por isso São Paulo fala na primeira leitura: para quem vive com Cristo não há condenação. Então, a partir do momento que Jesus deu a vida por nós, sofreu pelos nossos pecados, não faz sentido a gente falar que Deus se vinga, que Deus castiga, como se não houvesse a paixão de Jesus. É claro que é um grande mistério.
Deus pode permitir algumas situações por causa de nossos erros? Sim, mas não essa coisa que a gente fala com uma ciência certa. Aconteceu ali por causa de tal coisa, né? Temos essa capacidade de ter esse conhecimento profundo. Isso não. E Jesus aproveita para dizer às pessoas que mais do que uma tragédia humana, mais do que uma catástrofe natural, que nós devemos temer, né? E devemos fazer de tudo para que não aconteçam. Porém, mais do que isso, a gente tem que ter medo da perdição eterna. Por isso Jesus fala, se vocês não se converterem, todos vão perecer, ou seja, vão se perder. Se nós falamos tanto de salvação, é porque há o perigo da condenação, não é? Por isso precisamos estar com Jesus, como nos diz São Paulo, estando com Ele, acolhendo a mensagem dele. Isso muda a nossa vida, isso nos faz viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E Jesus ilustra essa reflexão sobre a necessidade da conversão ao trazer a parábola da figueira. O homem que tinha lá um pé de figo, todo ano ia lá colher figo para fazer doce e não achava. Só tinha folha. Vai um ano, segundo ano, terceiro ano. Quanto tempo Jesus ficou pregando na terra? 3 anos. Jesus está falando de nós, está falando da sua vida aqui na terra. 3 anos indo até aquela figueira. Então, o dono fala com o vinhateiro, o que cuidava da propriedade. Corta essa figueira. Só está ocupando lugar inutilmente. Só tem folha. E aí o vinhateiro começa a interceder pela figueira. Fala para o Senhor, não corta não. Espera mais um ano. Eu vou cavar em volta dela, eu vou adubar. Quem sabe, quando o Senhor vier o ano que vem, ou seja, quando chegar o tempo de produzir fruto novamente, quem sabe o Senhor vai encontrar fruto. O dono da vinha é o Pai. O vinhateiro é Jesus, que intercede por nós, que se fez pecado por causa de nós, e que, em vez de deixar que o castigo aconteça, a figueira que seria cortada, o que ele faz? Não corta. Eu me faço responsável. Eu vou cavar. Jesus trabalha o nosso coração, Ele cava, Ele tira as pedras do nosso coração, arranca as ervas daninhas, Ele aduba, ou seja, Ele nos dá aquilo que nos falta, Ele completa em nós aquilo que nós não temos, com a sua graça, com o seu amor. E, portanto, Ele sempre nos oferece uma oportunidade. É uma parábola para a gente refletir muito, né? Quantas vezes Deus já pode ter procurado frutos em nós e não encontrou. Mas Jesus continua dizendo, deixa mais um tempo, dá mais um ano para essa pessoa. Quanto tempo nós temos, não sabemos, né? Esse ano é claro que é simbólico, né? Dá mais uma oportunidade, eu vou cavar. Deixemos Jesus trabalhar o nosso coração, deixemos que Ele nos transforme, para que nós possamos produzir os frutos que Deus espera de nós. Amém.